Mateus 6, 25. A gente vai falar um pouquinho sobre o perigo da lealdade dupla. E isso, para mim, é de suma importância. Extremamente de suma importância. Mateus 6, 25, é muito importante esse texto. Nós vamos andar um pouquinho dentro dele. Espírito Santo, mais uma vez, mais do que nunca, eu preciso do Senhor. Dependência está quase relacionado com incapacidade. Mateus 6, 25 está escrito assim, ó: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é isso que está escrito aí? Agora, vamos fazer um paralelo com 6,33. Abre o 33 agora. Vai. Vamos lá no nome de Jesus Cristo. Mateus 6,33. Está escrito: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Jesus ele fez uma coisa aqui na época que arrebentou com tudo e com todas as coisas. Eu vou te explicar o porquê. Jesus, mesmo estando dentro de um ambiente de reino, Jesus veio confrontar uma realidade que vem desde a época do Gênesis. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e quando eles quebraram a comunhão, que comunhão era essa, pastor? Estar conectado em Deus 24 horas por dia, ao ponto de não se desligar de Deus para nada. Eles tinham Deus dentro deles, eles estavam dentro de Deus completamente 24 horas por dia. Perfeito? Eu dei até um exemplo clássico. Imagina Adão e Eva, eles não usavam roupa. Não é porque Deus queria mostrar eles peladões, não, porque não tinha necessidade. Estão entendendo? Eles estavam revestidos da glória de Deus. Isso aqui é o básico e o primordial. Não existia malícia e nenhum tipo de atuação de trono sobre a vida deles, nem de Satanás. Então não existia feiura entre ver um corpo do outro. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje é impossível fazer um troço desse. É impossível, só se formos possuídos pela glória de Deus. Aí sim é possível. Para você ver como que o que acontecia com Adão e Eva é fato, quem é irmão e tem irmã aqui, levante a mão. Quem é irmã e tem irmão, levante a mão também. Pensa no seu irmão pelado rápido, vai. Mudou alguma coisa? Nem se você vê, gente. Você está entendendo? Não faz diferença nenhuma. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Pensa na sua mãe e no seu pai, vai. Estão entendendo? Não muda absolutamente nada dentro das pessoas. Por quê? Porque isso faz parte de uma característica e uma capacitação que nós tínhamos desde a época de Adão e Eva. Se você prestar atenção, nós sempre vamos expressar alguma das manifestações da cultura do jardim. Essa capacidade que você tem de olhar a pessoa sem sentir absolutamente nada é a capacidade que nós tínhamos desde a época do jardim. Esse desespero que você tem de quando você encontra com Deus, querer ficar trancado dentro de um quarto junto com Ele continuamente, faz parte do princípio do jardim. Estão entendendo? Isso faz parte do princípio do jardim. Então, quando foi quebrada essa comunhão entre o homem e Deus, que o homem perdeu essa capacitação, esse privilégio de estar continuamente com Deus, muitas das coisas que ele recebia direto de Deus passaram a ser prejudicadas e bloqueadas. Como, por exemplo, comida, bebida, aonde dormir, o que vestir, segurança, proteção. Ou seja, a partir do momento que o homem perdeu essa comunhão com Deus, o ser humano perdeu também o privilégio que ele tinha de não se preocupar com o que comer, não se preocupar com o que vestir, não se preocupar com absolutamente nada. Quem entendeu, diga amém. Agora simplesmente o homem tem que se preocupar com o que comer, com o que vestir, onde dormir, o que tem que fazer, e um bocado de coisa que antes ele não tinha. Ou seja, isso se tornou uma prática do paganismo. Paganismo, quem lembra do que é um pagão aqui? Ou seja, isso levou a uma prática do paganismo. E se tornou praticamente meio que uma maldição de Deus sobre a humanidade. A humanidade recebeu essa carga e de repente, desde a época de Adão e Eva, eles começaram a se preocupar com isso e vem, que nem a irmã Mari comentou na última reunião: pastor, eu nasci pensando assim. Você não nasceu pensando assim, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, todo mundo depois de Adão e Eva passou pensando assim. Por isso que a única forma de Jesus Cristo mudar as pessoas é convidando elas ao novo. Não adianta você pegar um pano novo e tentar colocar em cima de uma veste velha. Não adianta pegar um vinho novo e tentar colocar dentro de um odre velho. Quem entendeu, diga amém. É praticamente perder tempo, gente. E desperdiçar. Entenderam isso? Por isso, às vezes, gente, a gente gasta... Nossa, Jesus, como é que faz falta o Espírito Santo? Quanto tempo eu já gastei com pessoas à toa?
Sabe o que é gastar 19 horas ministrando uma pessoa? Direto. Sabe o que é gastar 24 horas sem dormir, sem fazer nada, direto ministrando uma pessoa? E não é qualquer coisinha não, meu amigo. Vira para o seu irmão e diga para ele, não adiantou nada. Vira para o seu irmão e diga para eles, descobre se o pano é velho ou se o odre é velho. Se for, não tenta dar nem pano novo para remendar buraco, que não resolve. Essa operação tapa-buraco é só do governo do Brasil mesmo, meu querido. Não resolve. Segunda coisa importante, não tenta dar vinho novo para quem está velho. É besteira. Você vai perder seu tempo. Pastor, o que eu faço? Seja um instrumento para que Deus te use, para que a pessoa descubra que ela nasceu de novo e comece a trabalhar para que ela nasça de novo. Pastor, depois que ela nascer de novo, aí você pode derramar o vinho inteirinho dentro dela e pode tirar aquela roupa velha e já dar uma roupa nova de uma vez. Amém? E se rasgar, você pode remendar depois, que já é novo. Perfeito, queridos? Perfeito ou não perfeito? Então é muito importante nós termos essa condição de percebermos isso. Agora, Jesus Cristo chega dentro de um contexto normal, igual ao de hoje. Não deveria ser para mim e para você. E não vai ser para mim e para você no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo chega naquele contexto, todo mundo ali. Jesus abre a boca dele, aquela boca santa, maravilhosa, e causa um terremoto espiritual no meio daquele povo. Ele causa um tumulto terrível no meio daquele povo. Ele simplesmente diz com todas as letras: queridos, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Imagina o povo olhando para a cara de Jesus Cristo, não sei, você está louco, rapaz. Eu trabalho para comer, eu trabalho para beber, eu trabalho para me vestir, eu trabalho para morar, eu trabalho para dar educação para meus filhos. E você vem com esse papo furado de não andeis ansiosos, nem preocupados com aquilo que haveis de comer e beber. Como que não? Se o que me faz levantar da minha cama todo dia de manhã é para isso. Se o que me faz levantar para estudar, me ralar, escutar aquele professor chato falando na minha cabeça, é para eu poder ter um futuro melhor. E para finalizar, Jesus arrebenta a boca do balé e ainda solta mais uma coisa pior ainda. Jesus olha no meio daquele povo, no meio daquela sociedade e solta uma frase mais maluca ainda. E detalhe, eu vou explicar para vocês. Vocês estão ansiosos, estão preocupados, vocês estão passando angústias terríveis, porque vocês estão criando milhares de prioridades além. Deixa eu resumir a vida de vocês em só duas delas. Busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E tudo isso que tira o sono de vocês, não vai mais tirar o sono de vocês. Vai ser dado para vocês sem que vocês façam nenhum tipo de esforço. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: gente, eu só quero restaurar o jardim. Eu só quero pegar vocês dentro de novo e colocar vocês dentro de mim, porque eu sou o reino. Eu sou o rei desse reino. Aquele que passa dentro de mim encontra aprisco. Aprisco é jardim, amigão. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, que ele foi crucificado, deixa eu ver quem vai dar um amém aqui. Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, foi crucificado. Engraçado que o texto diz que atrás da cruz tinha um. Olha o código aí. Só pega código quem recebe lá no começo. Gênesis 26 e 27 tem bilhões de revelações só nesses dois versículos. Atrás da cruz tinha um jardim. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo assim em código: queridão, olha aqui, ei, se você passar por mim, eu te restauro como era desde o início. Passa por mim que sua porta aqui vai lá descansar. Passa por mim e tenha a restauração da sua comunhão com meu Pai. Ele fez um colapso, gente, na cabeça de todo mundo. Ele deixou o povo tudo maluco, porque simplesmente Jesus Cristo, ele retirou de nós tudo que nós considerávamos importantes, como por exemplo alimento, bebida, abrigo, carro, dinheiro e luxo. Sorria para o seu irmão, diga para ele: já era. Diga para ele: já era. Já foi. Ele retirou de dentro daqueles que fazem parte do reino dele esse tipo de mentalidade. Ele tirou essa mentalidade de um pagão da cabeça das pessoas. Ele simplesmente começou a restaurar aquilo que nunca deveria ser estragado. E começou a explicar para as pessoas justamente o que deveria ser, preste atenção, a prioridade deles. Pegue seu papel e sua caneta para você anotar algumas coisinhas importantes aí. Só que o problema é que a grande maioria das pessoas, como já fora supracitado aqui, bonitinho, né?
O que foi dito acima aqui, daquilo que o Senhor Deus me usou para mencionar, é que a grande maioria das pessoas, elas nascem se preocupando com esse tipo de coisa, porque elas nascem dentro de uma cultura. A cultura não nasce dentro delas. A única pessoa na terra que nasceu com uma cultura dentro delas foi Jesus Cristo. Jesus foi o único que nasceu com uma cultura dentro dele. Fora de Jesus Cristo, todas as pessoas que nascem, não nascem com uma cultura dentro delas, nascem inseridos dentro de uma cultura. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, todas as pessoas nascem dentro de um ambiente onde nós somos ensinados, que nós levantamos por causa disso, trabalhamos por causa disso. A força motriz que nos move é por causa disso. Quem está comigo aqui, por favor, diga oi. Estão entendendo? Então a força motriz das pessoas é essa. A força motriz das pessoas é motivada, relacionada, estabelecida, estatuada nisso. Totalmente nisso. Então o que acontece? Jesus Cristo, a humanidade, ela é estimulada, a cultura humana, a economia humana, as nações, a economia nacional, ela trabalha em cima disso. Ela trabalha em cima de ensinar o ser humano a fazer esse tipo de coisa. A primeira coisa que nós olhamos para uma pessoa que sai da roça é: vai estudar. A primeira coisa que nós dizemos ao nosso filho: vai estudar. Para quê? Estuda, depois você vai ver. Vou te dar um conselho, quem tem filho pequeno: muda a linguagem. Dá o reino para o seu filho, depois manda ele estudar. Dá o reino para o seu filho, depois você manda ele estudar. Que eu já cansei de ver juiz de direito pedindo esmola. Eu entrei para poder ver alguns relatos. Se você for olhar a palavra cansar, pastor, porque existem muitos. Não, querido. Assim como existem poucos juízes de direito, na amplitude desse espaço dos poucos, não deveria existir nenhum. Nenhumzinho sequer. Eu já vi pessoas poliglotas com a boca na sarjeta pedindo esmola. Juiz de direito. Pensa uma pessoa tão culta como um juiz, cara, passa fome. Raciocina. Pastor, não é por falta de emprego, mas é por falta de justiça. Nem todo conhecimento terreno e nem todo dinheiro adquirido pelo seu trabalho tem poder para te libertar da operação das trevas. A justiça tem. Porque o salário da justiça é a santidade. E quem pratica a santidade faz com que os demônios morram de fome. Amém ou não amém? Segunda coisa importante: além de Jesus Cristo fazer isso, ele fez uma coisa que eu gostaria que você escrevesse. Escreva assim, ó: ele removeu de mim a confusão, o desgaste, o engano. A confusão, o desgaste, o engano e o foco errado. Escreva aí, por favor. Também note algumas coisas, eu quero compartilhá-las todas com vocês em nome de Jesus Cristo. Retriplique sua atenção, que vão ser liberados muitos códigos importantes para a construção do seu espírito aqui. Porque sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas, Jesus ele removeu essas coisas dentro de você e tornou sua vida uma coisa simples. Agora você não tem que ficar confuso, desesperado, porque afinal de contas dentro de você tem mais de 20 planos se movendo, muitas prioridades, aquela coisa toda, está parecendo o Pink e o cérebro. Eu tenho que conquistar o mundo, aquela loucura, e aquele negócio todo, e todo dia de manhã, e que, eu tenho que comprar isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que mandar meu filho. Ele falou: gente, para, sossega. Quem anda comigo o negócio é diferente. Quem anda comigo vai habitar em paz, tranquilidade, relaxa. Você só tem duas coisas para fazer todo dia: buscar meu reino, minha justiça. Meu reino, minha justiça. Meu reino, minha justiça. Mais nada. Estão conseguindo entender isso aqui? Vai melhorar para vocês, nós vamos desenrolar um pouquinho mais. Ou seja, o problema de tudo é que isso, além de ser um princípio de Deus, é um mandamento bíblico. É um mandamento, é o evangelho do reino de Deus. Diga: evangelho do reino de Deus. E sabe o que me deixa entristecido? Que os cristãos de hoje em dia, eles não praticam isso. Sabe o que deixa Deus extremamente entristecido? Porque eles estão tão profundamente arraigados dentro de um desejo de tentar conquistar os bens materiais, que eles não conseguem se preocupar, literalmente, em cumprir isso aí que Jesus Cristo mandou. Eu gostaria que vocês só guardassem uma coisa dentro do coração de vocês. Talvez a sua rotina de vida e o seu estilo de vida não diga, preste atenção, que você busque as coisas materiais, né? Às vezes você fala assim: não, nem ligo para nada disso. Eu quero ver se até o final do que Deus vai me usar para ensinar você vai continuar pensando assim. Eu vou te trazer 3 exemplos bíblicos aqui que o próprio Jesus Cristo confrontou essas pessoas.
Eu quero que você se coloque no lugar dessas pessoas, para você ver se você realmente está fazendo prioridade o governo dele sobre a sua vida, o reino dele, as leis, os princípios morais dele, éticos dele, e as palavras dele que são leis. Você vai ver com seus próprios olhos, os seus ouvidos e o seu espírito, se realmente você está fazendo isso. Aí você fala assim: não, pastor, eu não me preocupo com nada, minha vida é só estudar. Não, a minha vida é só ficar em casa. Não, a minha vida é só trabalhar. A minha vida é só... Se a sua vida não for buscar o reino dele e a justiça dele, então você já está fora. E é isso que Deus quer fazer hoje. Ele quer alinhar, Ele quer realinhar os espíritos, Ele quer realinhar o povo dele ao corpo dele. Ele é um cabeça que vai para um lugar e o corpo dele vai para outro. Quem consegue entender isso aqui? Ele está indo para um lugar e o corpo dele está indo para trás. Ele está querendo parar e virar para a esquerda, o corpo dele está querendo ir para a direita. Ele tem um corpo que não responde a ele. Ele tem um corpo que não faz aquilo que os comandos dele são liberados. O comando dele é: busca o meu reino e minha justiça. Ele: amém, vou buscar escola, faculdade, namorado, um bocado de coisa. Vou buscar minha família em primeiro lugar. Eu já expliquei um princípio para vocês: primeiro Deus, depois família. A família é prioridade para todos nós, desde que ele não fale. Porque se ele falar, a sua família não é prioridade mais. Alô, quem pode dizer amém? A sua família não é mais. Pastor, mas a minha mamãe, o meu papai, o meu filhinho e o seu Deus. Nós conseguimos conviver com o fato de pensar que Deus pode ficar triste, mas eu não consigo conviver com o fato do que o meu pai vai pensar de mim, o que a minha mãe vai pensar de mim, o que o meu marido vai pensar de mim, o que os meus filhos vão pensar de mim. Eu não consigo compreender isso aqui me deixa louco. Como que eu consigo conviver com o fato de que Deus pode chorar, mas meu pai não? Deus pode chorar, meu filho não. Não é gostoso você ver uma criança de 2 anos olhar dentro do seu olhinho e falar assim: papai, vamos passear. Eu vou falar para esse filho: o papai do seu papai falou para mim que agora não é hora de passear. Você consegue entender que o que está em jogo é a minha paternidade? Vire para quem está do seu lado, diga para ele: até Deus falar. Até Deus falar, sua família é prioridade. Diga para ele: até Deus falar. Ai, agora nós estamos com um probleminha. As pessoas, além de estarem obcecadas pelas coisas dessa terra e pelos conceitos dessa terra, coisas dessa terra que eu te digo é conquistar, comprar, arrumar alguma coisa, ter um cantinho e blá 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 blá, um bocado de coisa. Elas estão tão obcecadas por esse tipo de coisa que elas não conseguem compreender que, além delas se tornarem desobedientes, elas passam por um probleminha complicado. Elas quebram uma expectativa, se é que eu posso chamar de expectativa, ou um desejo de busca do próprio coração de Deus. Deus tem procurado pessoas obcecadas pelo reino dele, pela justiça dele, pessoas que o priorizam em todas as instâncias da terra. Quem está comigo, diga amém, pelo amor de Deus. Sabe, para que se contentar com um bocado de migalha, um pouquinho de migalha aqui, um pouquinho de migalha ali? Para que se contentar com isso? Migalhas que você conseguiu conquistar com o seu esforço físico, sendo que se você buscar o reino dele, a justiça dele, você tem acesso às riquezas da terra, sem precisar se matar o tanto que na maioria das vezes você já se matou. Ele está tentando dizer para você: deixa eu facilitar seu caminho, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho o negócio, vamos mudar a sua cabeça, muda a sua intenção do seu coração de como pensar, começa a pensar diferente para você agir diferente. Deixa eu facilitar para você as coisas. Você está se matando para conquistar uma coisa, eu quero te dar de uma forma mais fácil, ou melhor, eu não quero nem te dar, eu vou te acrescentar. Oh Jesus. Abra aí Mateus 6:24, por favor. Ai, Jesus, que isso aqui seja real. Que isso aqui possa ser real no nome de Jesus Cristo. Abra o 6:24, dá uma lidinha, por favor. As pessoas que são obstinadas pelo reino dos céus, as pessoas que são obstinadas pelo reino dos céus, a primeira coisa que acontece dentro do coração das pessoas é a satisfação que elas têm em não buscar suas próprias necessidades. A satisfação que elas têm é de lutar para cumprir o propósito delas aqui dentro da terra. O propósito delas quer ver? A satisfação das pessoas obstinadas pelo reino está relacionada completamente entre a pessoa buscar o propósito dela, aplicar aquilo que Deus gerou para ela poder aplicar e levar as boas novas do Senhor, levar o Cristo desse reino, levar o reino de Deus para as pessoas, ao invés de ficar preocupado em buscar seus desejos pessoais egoístas.
Você para para prestar atenção, nós gastamos mais tempo preocupados com os nossos desejos egoístas, auto-egocêntricos, que é pior ainda, do que realmente cumprir aquilo que Jesus Cristo pediu. Tudo o que Ele pediu, gente, é para nós ganharmos a oportunidade de apresentarmos as boas novas, que é o reino de Deus, apresentarmos a Cristo Jesus, apresentarmos a realidade dEle. Nós passamos o longo do dia fazendo o mínimo disso possível. O mínimo disso possível. O que você faz no longo do seu dia, quando você sai para trabalhar, quando você vai para algum lugar? Quais são suas palavras? Eu duvido se Deus não fala com você para você falar dele para alguém. Alô? Eu duvido se Ele não pede para você fazer alguma coisa para Ele. Eu duvido. Sendo que a volta de Jesus Cristo está condicionada com o Evangelho do Reino de Deus sendo levado aos 4 cantos dessa terra. Nós gastamos tempo com Deus justamente para nos prepararmos, para termos a condição de sermos objetivos na hora de falar. Nós nos preparamos para termos a condição da unção de Deus fluir de uma tal forma que nós venhamos a usar os sinônimos, as palavras, venha lá o que seja carregado do poder dele e objetivo para ir de encontro ao coração da pessoa. Para que a palavra seja uma espada de 2 gumes, mais cortante do que essa espada, seja um fogo que quebre, esmiuça a pedra, mas que seja algo definitivo na pessoa. Eu fui comprar uma Bíblia na loja evangélica aqui. A Bíblia custava R$140. Eu ministrei o moço 20 minutos só por 115. Ele deu desconto que a empresa não pode dar. Ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa para mim. Só porque eu ensinei para ele algumas coisas que estavam escritas ali dentro. Mas o propósito não está simplesmente em fazer alguma coisa. O propósito é permitir que Deus te torne um canal para cumprir a vontade dEle, ao invés de ficar manifestando seus desejos egoístas. Uou! Estão entendendo? Às vezes nós somos tão egocêntricos com nós mesmos, nós pensamos tanto no nosso próprio umbigo, que nós não nos permitimos sermos usados por Deus. E depois chegamos na reunião, Deus me usa, vai para o quarto, Deus me usa. Você quer que Deus te use de que jeito? Com milagre, se não é prodígio, você não tem coragem de falar dele. Olá. Não, pastor, aqui dentro do meu trabalho existem protocolos. Você nasceu para trabalhar. É que dentro da minha escola, você não nasceu para estudar. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus estabelecido aqui dentro dessa terra. E dentro desse propósito, Deus te colocou dentro desse trabalho. Esse trabalho é um veículo para você entrar daquele ambiente. A sua escola é um veículo para você entrar dentro da escola. Você está entendendo? Se você se matriculou naquela escola, é como se Deus estivesse falando assim, querido, olha, você só pode entrar aqui as pessoas que estudam aqui. Então, pois bem, eu quero ganhar esse povo, por isso eu estou matriculando você aqui. Ai, Jesus, vou falar de novo. Acho que o povo não sabe falar amém, mas não. Eu preciso ganhar o povo da escola. O pessoal está tudo perdido. Então eu vou arrumar uma habilitação, algo que te habilite a entrar lá dentro, que te permita lá entrar lá dentro. O senhor não está matriculado dentro da escola. Estão entendendo? A mesma coisa no seu trabalho, a mesma aplicação em qualquer área da sua vida. Isso é importante. Nós ministramos domingo sobre a honra da noiva ao noivo, da esposa ao marido. Se tem uma coisa que faz uma mulher incrédula olhar para você e falar assim, você é diferente, é quando ela vê que seu marido não presta e você não fala mal dele. Ela fala assim, de duas, você deve ser uma palerma, uma burra do idiota, que pelo amor de Deus, para aguentar um chato desse, ou então tem alguma coisa na sua vida. E você pode ter certeza absoluta que essa primeira parte ela vai cogitar. Mas como ela vai ver algo diferente na sua vida, ela vai ver que existe alguma força dentro de você que te faz fazer coisas que ela não consegue fazer. O Espírito Santo vai convidar ela a tentar fazer o que você faz, por ela mesma. E ela vai tentar algumas vezes, tentar fechar a boca, tentar não falar do marido, e de repente vai... saiu tudo. E logo você pode ter certeza absoluta que vocês vão ter uma conversa, ela vai pedir seu segredo. Aí você vai dar o que para ela? Aquilo que é prioridade na sua vida. Isso é extremamente importante. Mateus 6,24 fala uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo, além dele falar sobre as nossas prioridades, ele disse o problema que existe entre ser obcecado por coisas erradas. Por exemplo, ser obcecado pelo reino de Deus é fazer dele a nossa única prioridade. Você consegue entender isso aqui?
Em Mateus 6,24 está escrito assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem está me entendendo, diga amém. Não podeis servir a Deus e a... Lê o finalzinho para mim de novo, fazer um favor. Lê o finalzinho para mim de novo, fazer um favor. Bom, nossa introdução já andou. Agora vira para o seu irmão e diga para ele: o perigo da lealdade dividida. Você vai entender o que é lealdade rapidinho. Uma das coisas que eu preciso que você guarde dentro do seu coração, pelo amor de Deus, que o reino dos céus, quando ele te convida para um compromisso, ele te convida e exige uma dedicação exclusiva. Deixa eu melhorar a frase. Quando você se envolve com o rei desse reino chamado Jesus Cristo, e você passa a fazer parte desse reino dos céus, a primeira coisa que você vai ter que entender é que esse reino vai exigir de você dedicação, vai exigir dentro de você empenho, vai exigir dentro de você esforço, só para Ele, exclusivo. Vocês estão entendendo isso? Quem ganha com isso é você. Quem ganha com isso para os casados é a esposa ou o esposo. Quem ganha com isso são os filhos. Quem ganha com isso é a família. Quem ganha com isso é a empresa e principalmente a nação. Estão entendendo ou não? Se as pessoas elas praticam as ações, elas agem de acordo com aquilo que está realmente escrito, todo mundo é beneficiado. Quanto mais você cumpre o que está escrito, mais as pessoas ao seu redor são beneficiadas. Quem pode dizer amém, pelo amor de Deus? O reino de Deus, a prioridade do reino de Deus exige totalmente a nossa dedicação completa. Isso está fácil ou difícil? Diga para o seu irmão: não dá para servir dois senhores. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58. Vamos desenrolar isso aqui. Ele ensinava sobre salvação, ele ensinava sobre nascimento, mas a realidade do ensino dele sempre foi o reino. Lucas 9, 56 e 57. Esse pedaço aqui a gente precisa degustar dele um pouco, que isso aqui vai longe. Nós estamos no final de ano, tá, gente? Vamos aproveitar o reino de Deus. Lucas 9, 57 e 58, desculpa. 57 e 58, eu disse 56 e 57, né? 57 e 58, I'm sorry. Me perdoe. Está escrito assim: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse no caso uma pessoa falando com ele: Senhor, olha o que esse camarada está falando, gente. Todos os textos que vocês vão ler aqui, normalmente a gente ensina isso e deixa a pessoa ter bom senso de imaginar que poderia ter sido ela. Eu não vou deixar você ter bom senso não, eu já vou jogar em cima de você. Imagine que é você isso aí, tá? Isso aí é você falando para Deus. Imagine você parando para Jesus e falando isso daí, pelo amor de Deus. Se é que a gente nunca disse isso para ele, né? E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse uma pessoa no caso: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Quantos gostariam de praticar a obra de Deus? Diga amém. Ser um instrumento nas nações? Diga amém. Ótimo. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu seus ninhos. Son of God, filho de Deus, não tem onde reclinar a cabeça. Eu vou só melhorar para vocês aqui. Ele não tem onde reclinar a cabeça porque a terra inteira é dele. Mas aqui ele estava testando o camarada. Olha dentro dos olhos do irmão que serve o Senhor Jesus Cristo para te abençoar um pouquinho aqui nessa noite. Olha para cá. Todo mundo para mim aqui, olha aqui. Olha para mim, olha dentro dos meus olhos, pelo amor de Deus. Jesus Cristo está testando você desde a hora que você acorda até a hora que você levanta. Ele está testando a sua fidelidade. Ele está testando você, aplicando testes de reino para ver se você quer ou não quer. Ele está testando você para ver se o que você está pedindo para Ele é coerente com aquilo que você está agindo. Deus me usa, Deus faz isso. Eu falo: peraí, te uso sim, mas peraí só um minutinho. Deixa eu testar você para ver se você está pronto. Quantas vezes acontecem coisas malucas, gente. Continuamente no ministério, queridos, eu fui testado. O fato de eu ter passado nos testes passados não me isenta de me preocupar com os futuros. O fato de eu ter tido êxito nos testes passados não me significa que eu posso levantar um narizão e falar: tá tranquilo, não tá não. 24 horas por dia Ele está permitindo que coisas aconteçam com você para ver como é que você vai reagir.
Quer ser um instrumento de Deus? Comece a se preocupar com os testes que Ele está fazendo com você, porque Ele está testando você para condicionar o seu dia de amanhã. O resultado dos testes aplicados por Deus na sua vida determinam até aonde você vai no seu futuro, no quesito ministerial. O nível de unção que vai repousar sobre você vai ser fruto e resultado de como você tem agido aos testes que Ele tem aplicado em você no dia de hoje. Quem está entendendo alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Com muita frequência, nós assumimos compromissos com Deus e com pessoas, sem nem tampouco pesarmos na nossa mente e nos preocuparmos o quanto que isso vai exigir de nós no quesito de energia, dinheiro, tempo e inconveniências, problemas. Raciocina para você ver quantas vezes você já assumiu compromisso com pessoas sem pensar na energia que você ia gastar, no tempo que você ia gastar, na responsabilidade que você deveria aplicar e nos problemas que você ia ter. Quem está me entendendo, diga amém. Quantas vezes nós fazemos compromisso com o próprio Deus com essa mesma condição? Nós fazemos promessas sem avaliar onde nós estamos nos metendo, onde nós estamos nos enfiando. Quem está entendendo? E sabe o que é o pior disso tudo? Que no final das contas, quando a gente começa a correr atrás de cumprir isso, nós descobrimos que as exigências daquilo que nós nos comprometemos eram maiores do que aquilo que nós estávamos fazendo, ao ponto de querer ir embora. Vira para o seu irmão e diga para ele: frustração é uma ação sem Deus. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas, eu quero que você seja sincero com você mesmo, mas não precisa levantar sua mão não, tá? Por enquanto não, até nós todos temos condição de respeitarmos uns os pecados dos outros. Pensa quantas vezes você começou algo e não terminou. Pensa o seu histórico de vida, como é que ele funciona. Quantas coisas que você começou e não terminou. Pensa quando você começa as coisas, você consegue terminar tudo que você começa? Eu já vivi um pedaço da minha vida inteirinha desse jeito. Às vezes você é uma pessoa de extremo potencial, mas está sendo bloqueado pela sua inconstância de responsabilidade, mediante uma falta de análise pessoal daquilo que você tem se comprometido de fazer. Facilitando a linguagem, você não olha o que você está fazendo, quer ser político bonzinho, de se comprometer com todo mundo, querendo ser bom para todo mundo, e no final das contas você acaba se lascando, porque você nem analisa para ver aquilo que está sendo feito, e o primordial, não consulta Deus naquilo que você tem que fazer, e acaba fazendo coisas sem ter consciência daquilo que você está fazendo. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe o que isso traz de problemas? Sabe o que é o problema disso? Que quando você se compromete com algo e não faz, você se frustra. Você vai sempre ser uma pessoa que nunca termina as coisas. Você vai sempre ser uma pessoa que começa bem e não consegue nem terminar mal porque não terminou. Você sempre vai ser uma pessoa frustrada que nunca vai ter o prazer de uma conquista. Você nunca vai entender a emoção de conquistar, que só começa. Você vai poder bater no peito e falar: eu dou conta de fazer. Dar conta de fazer é terminar, não é iniciar. Quem está me entendendo, diga amém. Dar conta de fazer não é só começar, é começar a mediar e terminar. Como é que eu não esquecia disso, rapaz? Cheio de coisa dentro de mim, cheio de habilidade que Deus tinha colocado dentro do meu coração. Hoje eu não tenho vergonha de falar isso não. A pessoa que acha que eu sou arrogante, pensa o que quiser. Eu sei o que eu tenho com Deus, eu sei da minha segurança que eu estou com Deus. Cheio de coisas se movendo dentro do meu peito, cheio de facilidades acontecendo comigo. Eu não tinha dificuldade de fazer absolutamente nada. Eu olhava assim, batia até aquele ar de arrogância. Isso aí eu faço. Eu lembro de um dia Deus entrando dentro do meu peito falando assim: faz, mas nunca fez. E aquilo lá doeu demais. Ele olhou para mim e falou assim: filho, faz, mas nunca fez. Eu entendi o que ele quis dizer. Você até consegue fazer, mas nunca teve coragem, seu covarde, de começar a mediar e terminar. Quem está aqui, diga aleluia. Vocês estão entendendo, gente? É melhor você começar, mediar e não conseguir terminar e pedir ajuda de alguém que você nem começar. Pastor, mas vai que eu não consigo terminar. Medroso, medrosa. Dependa dele, tenha coragem de avançar, tenha coragem de dar um passo para frente.
Quantas pessoas hoje têm medo de se jogar no reino dos céus, com medo de não dar lá tão certo assim? Vira para o seu irmão e diga para ele: no nome de Jesus, você consegue. Diga para o seu irmão: você consegue. Quem pode dizer amém? Esse camarada de Lucas 9:57, gente, ele olhou para Jesus Cristo e disse: seguir-te-ei por onde fores. Esse cabra, ele estava, como você disse, esse cabra, né? Esse cidadão, ele está literalmente empolgadíssimo quando ele viu o mestre, mas ele não parou para pensar nas implicações da promessa que ele fez, gente. Ele não parou para imaginar aquilo que ele havia dito. Ele não parou para perceber aonde que ele foi se enfiar. Jesus Cristo, quando olhou para ele, eu gosto de Jesus, cara. Jesus, ele é tremendo. Jesus tem um sensor de eu treino você. Eita, líder fantástico. Ele já olhou para o homem: rapaz, bonito que você disse, mas vamos botar um teste para você poder ver que você está com problema. Vira para o seu irmão e diga para ele: Deus não te testa para ver se você consegue. Deus só te testa para mostrar quem é você e qual é a sua verdadeira. Ele te testa para mostrar quem é você e qual é o seu verdadeiro estado que você se encontra. Você entende? Qual é o seu estado atual que você se encontra? Qual é o diagnóstico que você tem? Como é que você é e como você está? Ele só te testa para mostrar o que é você para você mesmo. Porque ele já sabe quem é você. Ele não precisa de teste para descobrir o que você vai fazer. Vira seu irmão e diga para ele: Deus não precisa de testes para descobrir quem é você. Ele continua sendo onisciente. Agora olhe para cá. Ele testa você só para você descobrir quem é você. Amém. Jesus foi testar a intensidade da promessa daquele camarada. Jesus olha para ele e fala assim: olha, as raposas não têm um lar. Eu não tenho um lar. Ele olhou para aquele camarada e ele disse desse jeito. Em outras palavras, Jesus Cristo disse: ô amigão, eu não tenho casa, e assim, se você quiser me seguir, a sua vida também vai ser desse jeito. Quem está me entendendo, diga amém. A sua vida vai ser desse jeito, em um detalhe: você vai ter que tratar de desacostumar com o conforto que você está tão acostumado. Se você quiser seguir, vai querer encarar. Jesus olhou na cara dele e disse isso: você vai querer encarar, amigão? Está disposto a largar o conforto, está disposto a largar todas as coisas por causa de mim? Se você estiver disposto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vira para o seu irmão e diga para ele: em nome de Jesus Cristo, que seja estabelecido no seu espírito o reino de Deus. Exige tudo que está dentro de você, tudo que você representa e tudo que você tem. Sabe o que me deixa pensando um bocado? Eu fico assim um pouco assustado. É que Jesus Cristo, mesmo sendo o Rei do Universo, sendo nosso Senhor, isso não significa que nós temos posse de alguma coisa. Não significa que nós somos donos de alguma coisa. Mas numa das ministrações passadas nós ensinamos sobre a abundância e dízimo. E no final que nós ensinamos sobre dízimo, estava começando a entrar sobre abundância, eu comecei a servir o Senhor Deus para explicar um pouquinho sobre direito, sobre atitude de posse. Quem estava aqui no dia lembra? Quem lembra, diga amém, pelo amor de Deus, deixa eu te escutar. Abra a boquinha. Eu acho engraçado, cara, sabe o que é? É que não deveria ser tão difícil, absolutamente, não deveria ser tão difícil abrir mão das coisas, sendo que não é seu. Não deveria ser tão complicado abrir mão das coisas que Deus tem nos dado, que tenha estado nas nossas mãos, sendo que não é nosso. Eu acho engraçado o esforço que nós fazemos para não fazermos aquilo que Deus quer que faça, uma vez que não é nosso. Nós criamos uma resistência tão grande a coisas que não nos pertencem. Vira para o seu irmão e diga para ele: deveria ser simples abdicar das coisas que não pertencem a você. Tem uma frase que eu quero pensar um pouquinho aqui antes de eu dizer para você. Se você quiser se envolver com o reino dos céus, se esse é o desejo maior do seu coração, você vai ter que guardar uma coisa dentro dele. Antes de você se envolver com Jesus Cristo, você vai ter que literalmente entregar livremente tudo que você tem, o que você é, o que você possui, que representa nas mãos dele. Você vai ter que literalmente entregar tudo que você tem na mão dele.
Porque um dos maiores problemas das pessoas entrarem no reino de Deus é a sensação de posse. Deixa eu trazer uma outra analogia, só que essa aqui é real. Eu expliquei na ministração passada o que era um camelo passando um vão de agulha. Quem lembra disso? Deixa eu explicar para vocês o que realmente é. Eu fui gastar um pouquinho mais de tempo, achei uma fonte muito mais confiável que aquilo. Na realidade, agulha é isso aqui, ó. Existiam 2 mastros de pau. Os camelos, por causa deles andarem muito, eles recebiam muito pó sobre o corpo. Então eles amarravam a cabeça do camelo no meio daqueles 2 paus que chamavam-se de agulha. E lavavam todo o camelo. Ainda com o camelo molhado, eles grudavam o camelo e puxavam ele para aquilo ajudar a limpar o pelo dele. E o camelo meio que passava todo espremido dentro daquele lugar, quase que se matando para passar de um lado para o outro. Quem entendeu, diga amém. Isso é agulha. Isso era um costume comum. Jesus fez uma analogia que não seria tão fácil. Ele não disse que seria impossível. Não significa que os ricos não vão para o reino dos céus. Vira sua mão e diga para ele: você é rei. Diga para ele: you are king. Você é rei. Diga para ele: você conhece rei pobre? Deixa eu te ajudar um pouquinho, que só para sua ficha cair. Você achar que ninguém está fazendo voto de pobreza aqui não. Diga para o seu irmão: você conhece rei pobre? Diga para ele: se é pobre, não é rei. Diga para o seu irmão: se é pobre, não é rei. Ele disse que é mais difícil aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Aqueles que possuem as riquezas confiam nelas no reino dos céus. Agora, se você possui e não confia nelas, quem vai com o céu junto comigo, diga amém. Não existe rei pobre. Por isso que ele está ensinando você a desconectar completamente de Mamon, para que você possa usufruir das riquezas dessa terra que são o seu pertence. Vira, já vão falar para ele: sabe aquele vizinho do seu lado? Aquele vizinho que tem aquele carrão, fala para ele: aquele vizinho do carrão lá. Vai pensar: aquele vizinho do carrão? Fala para o seu irmão: sabia que aquele carro é seu? Sabe aquela casa bonita que você passa o carrapão, um dia eu vou ter essa? Você não vai ter, já é sua. A Bíblia Sagrada diz que o ímpio trabalha e monta herança para dar nas mãos dos justos. Meu Deus, vamos de novo. A Bíblia Sagrada descreve que o ímpio trabalha, monta riqueza, acumula um bocado de riqueza para entregar como herança para os justos. A Bíblia Sagrada descreve que todas as riquezas da terra foram dadas aos filhos. Eles não são filhos, nós somos. Isso é nosso. Agora, por que você não desata isso? Mamon nunca vai te dar enquanto ele for seu Senhor. Nós vamos trabalhar um nível de reino aqui dentro. Vocês vão começar a vir contar: pastor, ganhou uma casa ontem. Pastor, já faz 5 dias que cai depósito de 100 mil reais na minha conta. Eu já estou com 500 mil na minha conta, pastor. E eu já fui lá, conversei com o gerente, conversei com todo mundo, ninguém descobre de onde vem. Vou te dar um conselho: ore. Se Deus falar que é Ele, nem procure. Entenderam isso? Às vezes a nossa justiça é como trapos imundos diante de Deus. Não se esqueça que está escrito que Deus tira do ímpio. Para dar para quem mesmo? Eu profetizo que quem te der um carro ainda vai pagar a transferência. Estão entendendo isso aqui ou não estão entendendo? Oh, Jesus. Abram, fazendo favor, Lucas 9:59. Agora vai começar a apertar um pouquinho, tá? A primeira parte aqui é de uma pessoa que falou algo que não cumpriu, porque não prestou atenção naquilo que prometeu. Isso é errado. Quem entendeu, diga amém. A segunda coisa importantíssima é que quando nós começamos a nos envolver com Jesus Cristo, Ele deseja que nós tenhamos a capacidade de entender que eu preciso dar tudo para Ele, se eu quiser começar a me relacionar com Ele. Tudo que eu tenho, eu lembro no comecinho do meu envolvimento com Jesus Cristo, que eu queria honrar Jesus Cristo com tudo que estava na minha mão. Eu queria que tudo que estava na minha mão, sem consciência, eu estava cumprindo um princípio sem nem saber. Eu queria que tudo que estivesse nas minhas mãos pudessem ser úteis para o reino dEle. Que eu pudesse honrá-lo com aquilo que estava nas minhas mãos. Que tudo que estivesse junto comigo servisse a Ele. Quem entendeu, diga amém. Esse é o propósito do reino dos céus. Por isso que é necessário que tudo que esteja nas suas mãos seja um instrumento do reino dEle. Quem tem carro aqui, diga amém. Eu vou orar que se você não colocar seu carro para servir para o reino de Deus, que você vai ficar sem ele. Amém? Pastor, oração de macumba não recebe, mas de reino com fundamento ele recebe sim. Você pode ficar tranquilo que ele recebe. Que esse é o desejo do coração dele.
Às vezes as coisas que nós temos nos impedem de viver o reino do jeito que Ele quer que nós vivamos. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que Deus confiou nas suas mãos como mordomo e mordoma serve para você servi-lo. Quem tem carro aqui, diga amém. Você é motorista particular do papai. Quem está entendendo, diga amém. Quem tem casa própria aqui, diga amém. Você é caseiro da casa do seu pai. Ele te paga para isso ainda, aleluia. Estão entendendo? Comecem a entender que essa é a filosofia que Jesus Cristo estabeleceu. Esses são os princípios de Atos que trouxeram resultados tão incríveis. Trouxeram resultados tão incríveis. As pessoas querem o resultado de Atos, mas não querem aplicar os princípios e passar pelo processo que a igreja de Atos passou. Quem entendeu, diga mais uma vez amém. Ai, Jesus, a maioria das pessoas, quando elas decidem buscar Jesus Cristo e o reino dele, elas são convidadas pelo marketing brasileiro e internacional. Venha, porque hoje é a noite da sua bênção, aleluia. É assim ou não é assim? Venha receber o seu milagre, venha receber sua casa própria. Mas veio pra cá vocês todos. Meu Deus, gente, é uma merchandising e um marketing para convidar as pessoas a buscarem um Jesus já interesseiros. Quem entendeu? Está enfermo, vem receber sua cura, pelo amor de Deus. Mas não começa você a conduzir as pessoas a se tornarem interesseiras. Quando você vê uma pessoa enferma ou doente, uma pessoa que está precisando de uma libertação, fala, querido, vamos lá, Deus vai tocar você, Deus vai libertar você, mas você quer um conselho? Vai daqui até lá pensando nele, não no que ele pode fazer por você. Você pode ter certeza absoluta que ele vai ter prazer em curar você. Frases do Tom Lee Osborne. Chegou uma mulher e falou assim: pastor, o senhor pode orar para mim para eu ser curado? Ele falou assim: posso. Você já é cristão? Ele falou: não. Ele falou assim: então por que eu oraria para você? Para você ter mais força para fugir dele. Não é mais fácil você se entregar a Jesus Cristo e ele, sendo seu pai, vai ter o prazer de curar você? Não, mas eu só queria ser curado. Então por que você quer a cura dele, mas não quer ele? E ele insistiu de novo: se entrega a Jesus Cristo e ele vai ter o prazer de curar o filho dele. Entendeu? As pessoas hoje, a grande maioria das pessoas, começam a buscar Jesus Cristo interessados somente pensando no que eles vão receber, gente. Nós temos que seguir a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Pai Celeste. Quem está entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Não interessados que Ele pague as nossas contas. Pastor, o senhor não ensinou que é Ele quem paga as nossas contas? É, mas não é esse o seu interesse de buscá-lo. Uou! Não, eu vou buscar quem vai pagar minhas contas. Ei, para com isso. É esse tipo de atitude que distorce as nossas ações. É esse tipo de pensamento, que distorce as nossas atitudes. O problema não está com trabalhar, o problema está como você trabalha. O problema não está em servir Jesus, a questão está em como você serve Jesus. O problema não está em o que você faz, a questão está em que intenção que move o seu coração para fazer você praticar suas atitudes. Quem está comigo aqui, por favor? Quando a nossa prioridade ela está correta, quando a nossa prioridade ela está alinhada, quando a nossa prioridade ela está certinha, tudo quanto você precisa, Ele dá um jeitinho de cumprir para você. Quem está comigo, diga amém e acredita nisso, pelo amor de Deus. Isso é importantíssimo. Agora vamos para a parte de Lucas. Você vai aprender que a prioridade do reino de Deus é exclusiva com relação à família. Lucas 9, 59 e 60. Olha o segundo aí, ó, aparecendo aí. Vamos ver o que ele diz? Vamos ver o que ele disse. Lucas 9, 59 a 60. Todos acharam? Diga amém. O reino de Deus é a prioridade exclusiva acerca dos nossos familiares. Prioridade exclusiva significa o quê? O que significa isso? Hã? O que significa isso, gente? Primeiro lugar. Prioridade significa em primeiro lugar. Se a família chegar e existe uma prioridade que é manifestar o reino dele, é manifestar o reino dele em primeiro lugar. É isso que Jesus Cristo ensinou. Pastor, será que ele ensinou isso? Vamos ver se não. Disse outro: segue-me. Mas ele respondeu. O que ele respondeu aí? Como é que é? Lê de novo aí, tudinho, versículo inteiro. Preste atenção. Se você estiver disposto a abandonar tudo por Jesus Cristo,
Você está prestes a entrar num nível incrível de vida. Você está prestes a ter a oportunidade de viver uma vida totalmente incrível. Seu espírito está escutando o que eu estou dizendo, está dizendo, é isso aí, ó. É o que esse maluco está falando aí, ó. Mas a alma não é mais mimimi, momomó, deixa o momomó, mimimi da alma para lá. O seu espírito sabe que o que eu estou dizendo é vida, é espírito. O seu espírito está falando para você, isso aí que ele está falando aí que você tem que fazer. E a alma da gente é mais mimimi, mó. Olha aqui o que o texto diz. E disse outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu papai. Mas Jesus lhe observou dizendo, deixa aos mortos o enterrar os seus, porém tu vai e anuncia. Essa lapou. Essa foi lá no intestino, não foi nem no rim, passou reto assim, ó. Tum. Olha a resposta de Jesus Cristo. Tem coisa mais específica que isso aqui, gente? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Eu sou vida. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso aqui é o evangelho de Cristo, não é o que eu estou falando. Eu só estou reproduzindo em voz alta o que Jesus falou. Olha o que o homem disse. Queridos, não significa necessariamente que o pai desse camarada estava morto. A gente lê esse texto como enterrar meu pai, a gente acredita que ele estava no fio da rabiola e eu ia pegar ele e ia matar ele. Desculpa, eu ia pegar ele e ia lá enterrar ele, que ele já está morto. Vira para o seu irmão de capariz, o texto não está referindo a isso. Não significa que ele estava morrendo. Significa que ele estava dizendo, Senhor, deixa só eu terminar de cuidar do meu pai até ele morrer. Oh Jesus. O homem ele sentiu um peso tão grande, gente, pelas suas obrigações sociais, legais e morais com os seus genitores. Quantas das vezes você tem que fazer algo para Deus, Deus quer que você faça algo para Ele, a primeira coisa que você pensa no quê? A primeira coisa que nós colocamos em prioridade é o papai, a mamãe, o filho, a avó. Aqui está dizendo, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Jesus Cristo agora ele vem aqui e aplica o reino. Deixa eu lá cuidar do meu papai. Deixa eu enterrar ele primeiro. Depois eu te sigo. Quer andar comigo? Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E deixa que os mortos que já estão mortos sepultam seus próprios mortos. Em outras palavras, Jesus Cristo disse que isso é uma conduta do mundo. Que a Bíblia Sagrada diz que os gentios estão mortos nos seus próprios delitos e pecados. Estão entendendo isso aqui ou não estão entendendo? Olha o confronto, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar mais uma coisinha importante para vocês aqui. Eita Jesus. De acordo com a cultura judaica, desonrar seu pai e sua mãe era um pecado extremamente sério, separando somente do pecado de desonrar Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Outra coisa importante que acontecia aqui, a honra aos pais era tão importante que Deus estabeleceu isso no 5º mandamento, anota aí. O 5º mandamento está falando sobre honrar papai e mamãe. Jesus Cristo não estava desconsiderando o 5º mandamento. Jesus Cristo ele não estava desconsiderando a cultura judaica de honra do pai, bar mitzvah, em hebraico. Ele não estava descomungando a honra que o filho tinha que dar ao pai. A honra do filho para o pai isso é algo absurdo, é algo terrível. Como já fora mencionado, só era menor do que desonrar o próprio Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus Cristo não estava dizendo isso. A única coisa que o nosso Messias estava literalmente declarando, queridos, e demonstrando que não havia prioridade que tivesse procedência sobre o reino dos céus. Vou melhorar a frase. Não havia nada mais importante do que o reino dele. Está no texto ou não está no texto, povo de Deus? O que ele está dizendo com todas as letras aqui, queridos, que o reino de Deus é mais importante do que a família, amigos, carreira ou ambições pessoais. Escreva essa frase, pelo amor de Deus. Honrar a Deus significa obedecer às suas ordens.
Honrar a Deus significa obedecer às suas ordens. Ou seja, adiar ou desprezar os chamados de Deus por causa da sua família é a mesma coisa que errar gravemente. Quem está entendendo, diga amém. É pecado. Quem entendeu, diga amém. Adiar aquilo que Deus chamou para fazer, desprezar o chamado dele por causa da sua família, é a mesma coisa que desonrá-lo. Quem entendeu, diga amém. Quando Jesus Cristo ele disse, prometeu lá em Mateus 6,33, todas essas coisas serão acrescentadas, ele estava falando do cuidado que a gente tem com a nossa família, gente. O que ele estava dizendo em outras vezes, ele estava dizendo assim, gente, vai chegar uma certa hora que você vai ter que deixar a sua família de lado para você cumprir aquilo que eu chamei você para fazer. Quem entendeu? É nessa hora que precisa sabedoria para saber lidar com as circunstâncias de como se mover. Por isso nós iniciamos na ministração passada a ministração de prioridade e propósito. Você vai ter que entender o que é a sua prioridade, o que é o seu propósito, para que nada tire você do seu propósito. Você quer ver pessoas que serão extremamente instrumentos do diabo para arrancar você do seu propósito e destruir suas prioridades? Marido, esposa, filhos e filhas. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus, está escrito lá, não está? Pelo amor de Deus, a gente já está usando a Bíblia. Mateus capítulo 10, 31, 32, 33. Ele diz com todas as letras desse jeitinho assim, ó. Vamos lá, vamos ler rapidinho. Olha que bonitinho isso aqui, ó. 10, 34, vamos direto. Vamos lá de uma vez já. As dificuldades e as recompensas, cadê a temática? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Quem pode dizer aleluia aí? Rapaz, segura. Olha o texto. O príncipe da paz dizendo que não veio trazer paz. Rapaz, e vamos ver a explicação dele? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perder-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Se você ficar enroscado e falar, não vou não, você corre um sério risco de ir para o inferno. Alô? O texto está escrito aí ou não está, senhores analisadores dos textos? Eu quero que você seja crítico, leia o texto e vê se está escrito isso aí ou não está. A falácia é lorota minha ou foi o que Jesus Cristo realmente escreveu? Quem amar ele, a mãe, o pai ou qualquer pessoa mais do que a ele não é digno dele. Se a sua mãe meter a boba de falar, você não pode falar, eu sou sua mãe, ele é meu Deus. Eu sou seu filho, papai, ele é meu Deus, filho, e eu sou filho dele. A pessoa vai ter que entender que ela não tem que entrar na frente de Deus, porque se ela entrar na frente de Deus, ela vai perder. Desde o começo do meu casamento com minha esposa, a primeira coisa que eu sempre falei para ela, querida, faz o que você quiser, só não entra na frente de Deus, senão você vai dançar. Eu a amo demais, e vocês não têm noção o quanto que eu amo essa moça. Porém, eu não penso meia vez entre ela e Jesus. Isso não constitui em tratar mal seu cônjuge, quem está aqui diga amém. Isso não constitui em fazer mal para o seu filho, quem está entendendo diga amém. A partir do momento que você se casa, você vai virar para a sua família. Foi o próprio Paulo que escreveu isso por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo usou uma palavra, aquele que não deixar casa, deixar, levante a mão e diga deixar. O vocábulo deixar ele é diferente de largar. Largar constitui no mesmo sinônimo de morte, cortar contato, romper relacionamento, isso significa largar. Deixar já é um pouquinho diferente. Olha que coisa linda o sentido da palavra deixar. O sentido da palavra deixar significa trocar de prioridade. Eu vou deixar meu filho que eu tanto amo pelo meu Deus a quem eu tanto amo. Eu vou deixar minha esposa por quem eu tanto amo pelo meu Deus a quem eu tanto amo. Quem está comigo, pelo amor de Deus, respira, senão você morre. Estão entendendo isso?
Pastor, tem mais? Tem. Lucas 9, 61 e 62. Oh, Jesus, essa dói. Disse também outra, ao terceiro aí, ó, no meio da lista: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro daqueles que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto. Você não quer fundamento? Então quebra esses aqui, pelo amor de Deus. Quebra esses. Ele está dizendo: eu sou prioridade na vida de vocês, e o meu reino é prioridade na vida de vocês. Você está numa missão, meu irmão. Você está numa missão, minha irmã. O que eu tenho servido o Senhor Jesus Cristo aqui é para que essa realidade não entre dentro de você. Ela agarre você e te esmague de uma vez. A minha vontade é que essa realidade encontre com você assim, vem cá. Vem cá, rapaz. É que você entenda que nós não estamos participando de um grupinho espiritual evangélico. Você está dentro do reino. O negócio é sério, é real, é vivo. Está entendendo? Ninguém que lança a mão do arado olha para trás. Vai virar sal, estátua de sal, igual a mulher de Ló. Agora que já entrou, já era. Vira o chão, diga para ele: no contrato estava escrito já entrou, já era. Só tem caminho de ida, não dá para voltar mais atrás, entende? Se posiciona como um cidadão, se posiciona como um filho dele. É isso que é necessário. A sua função não é fazer o que você faz, a sua função é fazer o que ele pediu para você fazer. A maioria das pessoas que querem se envolver com Jesus Cristo, elas querem servir Jesus Cristo segundo seus próprios termos, seus próprios princípios, suas próprias ideologias, filosofias, seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos. E sempre quando as pessoas querem servir Jesus Cristo, elas querem dividir Jesus com alguma coisa. Elas querem dividir Jesus com Maria. Elas querem dividir Jesus com Soledade. Elas querem dividir Jesus com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô. Elas querem dividir Jesus com os filhotinhos. Elas querem dividir Jesus com a família. Elas querem dividir Jesus com alguém. Ou então, espera só um pouquinho que eu vou só despedir deles de novo. É que eles são tão importantes para mim. Enquanto eles forem tão importantes para você, Jesus nunca vai ser o mais importante para você. Jesus Cristo, Ele não quer dividir você com mais ninguém. Jesus Cristo não quer olhar para você e ver que você tem olho para mais ninguém. Ele quer olhar para você e ver você olhando para Ele e não conseguir tirar mais os olhos dele. Ele quer que você seja restaurado, que o único foco que esteja dentro de você seja imutável, irrevogável, intransponível, que seja Ele unicamente. Pastor, isso é fácil de falar? Não é fácil de falar, não, tem que viver. Quem decide viver isso é você. Quem decide viver isso é você. Quem decide viver isso sou eu e você. Essa decisão de tê-lo como foco central, imutável, irrevogável, intransponível é opcional. Enquanto um ladrão na cruz estava pensando nele mesmo, o outro ladrão olhou para Jesus e disse: quando o Senhor entrar lá no seu reino, eu não consigo ver o Senhor sem seu reino. Eu não consigo ver um ladrão aqui na cruz, como eu que sou pecador. Eu só consigo ver um rei. Vira a sua mão e diga para ele: quando o seu foco está nele. Diga: quando o seu foco está nele. Abra a boca, pelo amor de Deus, diga: quando o seu foco está nele. Você enxerga quem ele realmente é. Às vezes o Senhor Jesus está andando todo lindão, gatão, assim, bonitão, e o diabo está lá: vou matar seu filho, hein? Tô matando, hein? Tô matando. Você tira o seu foco de Jesus para olhar para uma treva dessa, uma bagaceira velha dessa, dos quintos dos infernos, um troço desse que não tem nem para olhar para ele. O diabo falou um dia para trás para mim assim, ele falou assim: olha, o seu pecado me atraiu. Ele olhou para mim esse tempinho para trás e disse: o seu pecado me atraiu. Eu falei: o que eu tenho a ver com você? Eu não peco no seu corpo, eu peco no corpo de Cristo. E o meu Jesus sabe que eu não quero pecar e nem fazer nada de errado. Ele sabe que eu quero viver a vontade dele do jeito que ele me chamou para viver. Vira sua mão e diga para ele: quem te comprou te assumiu.
capítulo 9, versículo 61 e o versículo 62. Aqueles que estão aptos são aqueles que têm literalmente a capacidade de deixar de lado as outras prioridades. A sua família é prioridade, os seus filhos são prioridades, mas tem uma prioridade maior. Se você largar seu filho para ir conversar com um amigo, você está fazendo uma loucura da sua vida. Se você deixar a família abaixo do seu trabalho, você está fazendo a maior loucura que você fez na sua vida. A sua família é em primeiro lugar. Mas acima do primeiro lugar da sua família, existe o reino dele e a justiça dele. Quando nós colocamos o reino dele e a justiça na frente, nós começamos a ver cristãos comprometidos com aquilo que ele mandou fazer. Pessoas que não vestem a camisa de ministérios, pessoas que não vestem a camisa de pastores, pessoas que não disputam de quem nasceu, de quem não nasceu, quem batizou, quem não batizou, pessoas que morrem por amor a Jesus Cristo. Pessoas que se vendem a escravos como os moravianos, simplesmente para ter a oportunidade de pregar os escravos. Pessoas que entram dentro do comunismo, que sabem que vai morrer só para ensinar aqueles que estão presos dentro do comunismo. Pessoas que entram dentro de um estado monárquico totalmente endemoniado, só para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Crianças como um jovenzinho pequenininho que entrou dentro de um quartel-general que era ditadura dentro daquele país. E proibiram ele de falar de Jesus Cristo. E falaram que se falasse de Jesus Cristo, iam cortar a língua dele. Ele saiu tão apaixonado, tão desesperado. Agora tira a palavra apaixonado, coloque um amor fervoroso, que é o amor a Ravá. Um amor tão cheio de fogo, desesperado. E saiu gritando no meio da rua: Jesus é lindo, ele me salvou, ele é maravilhoso. Pegaram ele, deram uma surra nele e começaram a cortar os dedos da mão dele. Cortaram os dedos das mãos dele. Sabe o que ele fez? Continuou pregando o evangelho. Deram a surra nele de novo. Ele continuou pregando o evangelho. Não tinha nada que apagava aquele amor desesperado dentro do coração dele. Pegaram um menino de aproximadamente 9 a 10 anos, arrancaram a língua dele, jogaram a língua dele em praça pública. Ele começou a perder sangue, já não tinha mais nada dentro do corpo. Mole, fraquinho, ele começou a se rastejar. Encostou numa parede, parecida com essa. Levantou e pegou com aquela mãozinha dele e com o próprio sangue dele escreveu: Jesus loves you, my Savior. Jesus Cristo ama você, é o meu Salvador. Está faltando algumas coisinhas no meio aqui, mas é mais ou menos isso aí. O general pegou aquele menino no colo e falou: o que você tem, menino? Por que você não nega ele? Você está morrendo. E começou a bater no peito do menino, começou a chorar. A história é tão profunda, gente, que me dá nó na minha garganta. O quartel-general inteirinho se rendeu a Jesus Cristo, em prantos e choro. Você está vendo? Quem tem ele como prioridade não consegue olhar nem para a própria dor, nem para a morte. Vira para o seu irmão e diga para ele: nós temos mais um probleminha. Abra Lucas 18, versículo 18, por favor. Leia. Sabe o que me deixa extremamente preocupado? É que o encontro desses dois camaradas aqui, dessas duas pessoas com Jesus Cristo, demonstraram uma coisa um pouquinho perigosa. O encontro dessas duas pessoas simplesmente mostrou uma deslealdade, uma lealdade dividida. Ao mesmo tempo que eles queriam seguir Jesus Cristo, ao mesmo tempo que eles queriam andar junto com Jesus Cristo, eles queriam ficar dentro de casa. Não parece com o evangelho de hoje, não? Alô? Olha para cá. Não parece com o evangelho de hoje? Eu vou para a igreja, cumpro minha missão. Você está católico até o dia de hoje. A palavra missa é missão. De missão eles não fazem nada. Aí se torna uma missão muito difícil. Sair da minha casa em uma noite de escuridão total, possibilidade de ser roubado, possibilidade de bater no meu carro, minha moto, ou gastar meu tênis, e conseguir cumprir a missão de ir e vir na casa do meu Deus. Aleluia. Não aparece o evangelho de hoje, gente. Esses dois moços não estão trazendo a realidade do evangelho de hoje. São pessoas que querem servir Jesus Cristo, mas querem permanecer dentro de casa.
São pessoas que querem servir Jesus Cristo, mas querem manter querem simplesmente dizer que servem a Jesus Cristo, mas mantém o mesmo tipo de prática antiga, anteriorizada. Elas querem estar com Cristo e querem estar com a casa. Ou você está com Cristo, ou você está na sua casa. São os cristãos que ficam dentro de casa, vivem a sua vida secular. Eu não consigo entender que raio de vida que é secular que é essa. Nós temos um milagre, nós criamos uma vida secular. Você consegue ser filho de Deus e cidadão do mundo. Eu não sei como é que consegue fazer isso. Esse negócio é a coisa mais maluca que tem. É só a gente para fazer um milagre desse. Acho que o dia que Jesus Cristo falou, rapaz, esses são meus meninos mesmo, então estão fazendo até milagre, né? Nós conseguimos ter uma vida secular. Nós temos uma vida evangélica, quando colocamos o pé para dentro daquela porta de vida para dentro. Aleluia. Olá. Shalom Adonai. Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, aleluia. Vira espiritual, que é uma loucura. Parece que aperta o botãozinho espiritual. Estou indo para a igreja, aleluia. Pai, seu irmão, Jesus te ama. Só quando está vindo para cá. Nós temos uma vida secular. Permanecemos dentro da nossa casa. Permanecemos dentro da nossa ideologia. Permanecemos dentro do nosso centro. Permanecemos dentro daquilo que nós acreditamos que está certo. Nós permanecemos dentro daquilo que para nós está certinho. Ficamos com os nossos filhos, ficamos com as nossas casas, ficamos com tudo. Tem mãe que tem medo de pegar o filhinho, tadinha, vai pro monte, vai morrer, o dinossauro vai comer lá em cima. Tem mãe que tem medo de pegar o filho e levar ele para os lugares onde tem que ser levado. Tem piloto inicial de avião que não andou mais de avião do que o Natan. Natan já andou tanto de avião que você não tem noção. Talvez se juntar todos vocês que já andaram de avião, vocês não andaram mais que ele. Conscientemente ele andou pouquinho. É pequenininho. Quantas viagens que ele passou dentro de carro, 6, 7, 8, 9 horas. Do coitadinho chegar embrulhadinho lá na outra cidade. Tudo suadinho, molhadinho de ação, gente. Olhar para ele e falei, você é um missionário. Tem que aguentar o tranco, vamos. Eu cheguei ao ponto de judiar dele aqui na obra, que Deus me deu um freio. Ele me deu o primeiro freio, me deu o segundo, o terceiro ele ficou doente. Primeira vez que ele ficou doente na vida dele. Eu me extrapolei, passei por cima. Mas eu tentei fazer o que era certo, mas errei. Quem está me entendendo, diga amém. Tive que fazer uma coisa que eu nunca queria ter feito com meu filho, dar remédio para ele. Eu nunca quis dar remédio para ele. E acabei tendo que dar. Para um e para o outro já. Quem entendeu? Por misericórdia de Jesus Cristo, eu não tomo remédio faz anos. Há anos que eu não fico doente. Tem pais e mães que eles querem manter um clima familiar. Gente do céu. Desculpa eu desabafo, gente. A mulher quer casar. Amor, eu quero uma casa. Jesus Cristo quer o reino dele. A mulher gosta da casa, a mulher gosta do carro, a mulher gosta da cozinha, a mulher gosta, pelo amor de Deus. Aqui está dizendo, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Pastor, e se eu colocar isso em primeiro lugar, minha querida, prepara para morar numa mansão, prepara para andar de BMW. Está conseguindo entender? A diferença é que você vai estar dentro de um lugar que você não tem gosto naquilo. Coisa linda. Você vai estar dentro de um lugar que se Deus mandar você pegar um pedinte e enfiar ele dentro da sua mansão e falar, deita e dorme aí na minha cama, você vai ter coragem de fazer. Queridos, no nosso meio o negócio é tão engraçado que tem gente que vem do mesmo bairro que um bocado de gente, volta embora dentro do carro sozinho e não leva os outros. Não tem coragem de levar um irmão que diz aqui, ô irmão, te amo, preciso de você, meu irmão. Que reino é esse? Aí quem leva de carro é palhaço, que gasta gasolina. A gasolina não é sua, o dinheiro não é seu, o carro não é seu. Porque se for seu, cuidado que você vai ficar sem, como eu fiquei sem o meu. Não espere passar o que eu passei, de ficar sem o meu carro, para eu descobrir que se fosse dele eu não ia ficar sem. E olha que eu botava aquele carro para ralar, só pelo fato de estar dentro do meu peito, aquela sensação de posse. É meu. Aí eu falava, não, meu carro, não, do ministério. Ah, menti para outro rapaz. Solta o meu carro, depois vem disfarçar com o ministério. Sai para lá, espiritual do Paraguai. Eu vi 45 mil reais. Tchau! Indo embora na minha frente.
por 2 pivete. Quantas vezes o cara parou com a arma na minha cara, assim, era só dar um tapa naquela arma, pegar ele ali e dar um jeito nele rapidinho. Primeiro, eu não brigo mais. Já briguei demais. Não faço isso mais. Sou magrinho, mas você não sabe o estrago que eu fazia. Não brigo mais. E segundo, tinha alguém dentro de mim, parece que com o braço abraçado. Imagina que eu estou de frente, essa pessoa estava de costas para mim, assim, com o braço aberto. Eu só sentia aquela sensação no meu peito. Deixa. Eu falei, deixa. Ele deixa. E foi. Nunca mais voltar. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: o sábio aprende com o erro dos outros. Quando se trata do reino de Deus, não pode existir outra prioridade a não ser Ele. Quem está entendendo, diga amém. Quando se trata do reino dos céus, não pode existir outra prioridade a não ser Ele e o reino dele. Escreva aí, por gentileza, a palavra hebraica Senhor. Já ensinei isso aqui milhões de vezes. Significa dono ou mestre. Engraçado, cara. Repara que nesses 2 exemplos que nós lemos bíblicos aqui, do Evangelho do Reino, do próprio Cristo ensinando, eu não estou trazendo nada de Paulo, que é Jesus falando. Uma das coisas interessantes que nós chamamos Jesus de Senhor, não chamamos? Lucas 6,46 está escrito assim: por que me chamar de Senhor, Senhor, não quereis me obedecer? Olha que coisa interessantíssima o texto. Nós olhamos para Jesus e falamos assim: Jesus, meu Senhor Jesus, tu és o meu Senhor. Quem já falou isso aqui pelo menos uma vez, levanta a mão. Dançou. Agora, olha que coisa interessante. Eu não posso olhar para Jesus Cristo e falar para Ele que Ele é meu Senhor e falar assim: permita-me que eu faça tal coisa. Permita-me que eu vá enterrar meu papai. Permita-me que eu vá despedir dos meus filhos, da minha família. Gente, se Ele é seu Senhor, Ele é seu dono, Ele é seu mestre, a primeira coisa que você tem que fazer, se Ele é seu Senhor, é dar prioridade. Fazer dele, literalmente, a prioridade. Atender o chamado dele como prioridade. De forma exclusiva. Estou aqui atendendo fulano. Irmão, sim, claro. Bom, irmão. Quem falou comigo? Vira para o seu irmão e diga para ele: te amo tanto. Diga para o seu irmão: te amo tanto. Tanto. Se Deus falar comigo, vira para o seu irmão e diga para ele: Deus está testando a sua prioridade. Lucas 18 ao 23. Quem achou, diga amém. Quem já leu pelo menos uma vez? Oh, pastor, eu só estudo, eu só trabalho, eu só fico em casa, blá, 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 blá. Eu não penso nas coisas dessa terra. Imagina, só no pai, na mãe, no vô, no marido, no filho. Nos exemplos que nós demos inicial, nós tínhamos uma dualidade de senhores ali. Jesus Cristo foi bem claro que não dá para nós servirmos a 2 senhores, ou há de nós agradarmos a um e desagradarmos a outro, ou há de nós agirmos só com um e deixarmos de agir com o outro. Quem entendeu, diga amém. Não dá para ter 2 senhores em prioridade, ou melhor dizendo, não dá para servir a 2. Ou é um ou é outro, foi o que ele ensinou. Verdade ou mentira? Nos primeiros exemplos que nós estamos dando aqui, nós temos uma dualidade de senhorio. A família é Deus e Jesus é Deus. Eu te amo muito, Jesus, mas deixa eu ali dar só pelo menos um beijinho, meu Deus. Quem entendeu? Vai ter horas que você vai ter que deixar sua família de lado para cumprir o que tem que ser cumprido, mesmo que isso doa em você terrivelmente, mesmo que isso doa dentro de você terrivelmente. Esposas que estão aqui, pelo amor de Deus, solta o marido de vocês. Maridos que estão aqui, pelo amor de Deus, solta a esposa de vocês. Não pertence a vocês. A Bíblia diz: dominai sobre a ave dos céus, dominai sobre os peixes das águas, dominai sobre as bestas feras, sobre os animais. Mas não está escrito no livro de Gênesis: homem, dominai outro homem. Solta seus filhos, eles pertencem ao Senhor. Solta suas esposas, solta suas famílias. Pastor, tem alguém me prendendo, então ora para soltar também. Eu vou só dar um conselho para vocês: quem bloqueia o propósito de Deus corre o risco de morrer. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Se alguém da sua família tenta bloquear vocês, corre o risco de morrer. A unção de Deus é inteligente.
Se você tentar bloquear alguém, não interessa o quanto você seja bom para ele, você está sendo um inimigo dele agora. Escutem. Antes que houvesse dia, ele já era. Não há quem possa escapar das mãos dele. Operando ele, quem impedirá? Quem impedirá? Se você tentar impedir, você vai fazer parte desse texto. Quem entendeu? Você vai passar a não conseguir impedir mais. Nem que isso seja necessário morrer. Isso é comum entre mãe fazer, esposa fazer, marido fazer. O que tem de mulher que é uma tranqueira velha dos quintos dos infernos. O bicho terrível para frear marido. Eu comecei no meu casamento, minha esposa começou a tentar dar uma freadinha para mim. Mais de 5, 6 pessoas viram ela morta. E ela sabe que se ela tentar botar freio na minha vida, ela vai morrer. Ela sabe disso, ela já escutou isso do próprio Deus. Ser esposa de homem de Deus não é tão facinho assim não. Se é que eu sou um. Estão entendendo isso? Agora tira esse ditado popular e guarda só uma coisa no seu coração. Se colocar na frente do propósito de Deus é falar, não aguento mais viver, estou com vontade de morrer. Quem entendeu, diga amém. Satanás sabe muito bem o que é tentar ser opositor a Deus. Ainda vai existir o julgamento, mas ele já está julgado. Vou dizer de novo. Ainda vai existir o julgamento e ele já está julgado. Estão entendendo isso? Difícil ou fácil? Vamos ler aqui agora em nome de Jesus Cristo a passagem para a gente fechar isso aqui. A gente está no finalzinho. Só preciso passar 3 princípios com vocês aqui só, mais ou menos. E a gente está finalizado. Agora nós vamos ver um outro Senhor que aparece aqui no meio de cena. Oh Jesus, aleluia. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus says, Jesus Cristo, ele disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Viram? A honra do pai. Honrarás o teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Se esse camarada estivesse mentindo, você acha que Jesus não ia desmentir? Diga amém. É lógico. O que ele falou que foi verdade, porque se fosse mentira, Jesus ia chamar a atenção dele. Jesus olhou para a mulher e falou assim, cadê seu marido? Ele falou, não tem, disseste bem, porque os outros que você teve nunca foi seu. Tiveste 5, desculpa, e o que está com você agora não é seu. Jesus fala ou não fala? Está vendo? E quando Jesus ouviu isso, lhes disse, ainda, olha para você ver que coisa linda, tenho guardado esses mandamentos desde a minha mocidade. O detetor de coisa errada do coração de Jesus Cristo já foi lá dentro do espírito dele. O espírito de liderança do mestre fantástico chamado Jesus Cristo já identificou um probleminha dele. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, para de querer montar tesouro na terra e monta tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Quem está comigo aqui, diga amém, pelo amor de Deus. Ou seja, olha para você ver que coisa interessante. Jesus Cristo conseguiu identificar um probleminha dentro dele. Que probleminha será que era esse, hein? Com base nos padrões judaicos naquela época, esse jovem que se aproximou de Jesus Cristo era um indivíduo exemplar. Quem pode dizer exemplar, pelo amor de Deus? Número 1, ele era rico. Quem era rico naquela época era geralmente considerado por todos, era literalmente todo mundo indicava aquilo graça de Deus. As pessoas viam que aquele cara estava debaixo da bênção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Guardava a lei e agia corretamente naquilo que fazia. Esse tipo de pessoa era o tipo de pessoa que todo pai queria que uma mulher casasse. Era o tipo de pessoa que todo mundo queria andar perto, que fazia tudo certinho. Quem entendeu, diga amém. Vira sua mão e diga para ele, o fato de você ter sucesso em coisas não te dá o verdadeiro sucesso. Quarta-feira passada nós ensinamos o quê? Ter sucesso nas coisas erradas é receber como resultado o fracasso. Ele tinha sucesso? Tinha, nas coisas erradas. Por isso ele se tornou um fracassado. Quem está me entendendo pelo amor de Deus, diga amém. O fato de você fazer muitas coisas certas, isso não te isenta de ainda não estar praticando coisas erradas.
de não estar praticando coisas erradas. Vamos melhorar a frase. O fato de você fazer muitas coisas certas aos seus próprios olhos não significa que você está completamente correto, que você faz tudo certo. O fato de você acertar em várias áreas não significa que você acerta em todas. E às vezes você pode acertar em várias áreas pequenas e errar numa terrível que não dá para errar. Está entendendo? Ele fazia muitas coisas excelentes e poderosíssimas, mas pecava na pior delas. Na pior delas. Que relacionava até a condição da própria salvação dele. Jesus logo conseguiu enxergar algo que ninguém conseguiu enxergar na vida daquele homem, quando ele disse literalmente o que eu acabei de dizer para vocês. Jesus olhou para esse camarada e disse assim: você tem um probleminha, só isso te falta. A sua lealdade está dividida. Entendeu? Você está servindo por que você acha que Jesus Cristo começou o texto? Por que me chamar de bom? Eu não sou seu Deus. Ai, quem pegou, pelo amor de Deus? Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Deveria dizer que Mamon era bom, não eu, não sou seu Deus. Estão entendendo isso aqui? Olha logo a liberação que Jesus já dá direto no camarada. Eu não sou seu Deus. Rapaz, Jesus não é Deus dele, e o camarada, presta atenção, Jesus não é Deus dele, ele guarda todos os mandamentos, faz tudo que é certinho, dá esmola, faz todas as coisas, e Jesus não é Deus dele. Tá, pelo amor de Deus, gente. Jesus não é Deus dele, ele faz tudo para Jesus. Olha o perigo do texto, pelo amor de Deus. Ele observou que o homem estava servindo dois senhores. Podemos realizar milhões de tarefas corretas e praticar uma única coisa errada que desfaz todas as coisas. Quem está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. Fiquem todos de pé, por favor. Eu também noto algumas coisas aqui que eu quero passar isso aqui para vocês, para a gente finalizar. Não, ainda não. Jesus Cristo, ele conseguiu observar dentro do coração desse camarada que o coração dele estava dividido. Quando Jesus Cristo diz que o reino dele e a justiça dele tem que ser prioridade, isso significa que vai exigir tudo de nós. Quem está entendendo, diga amém. Não te ensinaram isso no começo, mas eu quero crer que você está começando de novo. Quem pode dizer amém, diga amém. Quando nós vamos começar tudo de novo com Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer, se nós quisermos ter alguma coisa, é renunciar a tudo que nós temos. Vou dizer de novo. Eu estou dando uma mexidinha nisso aqui desde o comecinho, mas agora eu quero dizer bem claro e às claras. Se você quer realmente ter algo com Deus, você tem que aprender a renunciar tudo. Tudo. Você está entendendo? Tudo. Tudo. Seus pecados, seus erros, seus acertos que você tem, que você possui, que você representa, que você é. É a única forma de você conseguir servir o reino de Deus e mandar embora o espírito de posse. O dinheiro era o verdadeiro Deus desse camarada. Quando Jesus Cristo disse para ele que ele precisava ir a vender todas as coisas, a primeira coisa que ele fez é preferir ficar com as riquezas. Ele teve opção, ele teve como escolher o que ele queria fazer. Ele não sentiu prazer, gente, pelo amor de Deus, de trocar as riquezas dessa terra por aquilo que ele disse das riquezas celestiais. Ele não sentiu prazer. Sabe por que ele não sentiu prazer? Talvez ele nem creu que era possível. A grande maioria das pessoas tem medo de fazer coisas que Deus quer que elas façam
com que ele manda, por exemplo, com posses, com dinheiro, com essas coisas, que eles têm medo de ficar sem. Porque a filosofia é, pastor, eu dei um duro desgraçado para comprar aquela moto, eu dei um duro desgraçado para comprar aquele carro, para de repente Deus falar para mim, dá? Tem medo de ficar sem. Ele diz para não fazer riqueza aqui. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Não precisa trazer para cá não. Se Deus mandar você trazer alguma coisa para cá, você traz. Se Ele não mandar, não traz não. Faz oferta em outro lugar. Deus não está me usando para ensinar você a fazer esse tipo de coisa, para você trazer seus bens pessoais e enfiar tudo aqui dentro, não. Deus está me usando para te ensinar isso aqui, para você poder ser salvo, para você poder ser líder, para você poder impactar essa geração com o reino, não com o evangélico, com o evangelho evangélico. Quando eu ensino, eu não ensino para você trazer nada aqui. Sou altar de Deus, estou aqui. Várias outras pessoas são altares. Eu não sou o único altar. Eu não sou o único altar que existe. Se você traz uma oferta aqui, não pensa em mim, você está perdendo seu tempo nas suas ofertas. O altar não é o ministério. O ministério não existe sem eu e sem vocês. Estão entendendo ou não estão entendendo? Sabe o que dói meu coração, gente? Que esse camarada ficou preso dentro de um senso de posse. Mesmo fazendo tudo certinho, se lascou. Ele não passou no teste da prioridade. De tudo que Jesus Cristo disse, se você pegar o Novo Testamento inteirinho, o Novo Testamento, as palavras de Jesus se resumem em governo, reino, justiça, mandamento. Todas as palavras de Jesus se resumem em meu reino e minha justiça, meu reino e minha justiça. A única mensagem dele foi meu reino e minha justiça, meu reino e minha justiça. Foi tudo que ele falou, só que de formas diferentes. Mas sempre ele esteve no mesmo centro. Ele nunca fugiu disso aqui. Quem entendeu, diga amém. Oh Jesus. Esse pedaço que dói um pouquinho. Enquanto a gente ficar preso, gente, o dia que Deus quer que eu diga isso aqui. Enquanto a gente continuar preso no que é meu, no que eu tenho, no que eu possuo, na minha casa, na minha geladeira, nas minhas comidas, no meu carro, gente, a gente vai continuar manifestando um espírito democrático de posse. Deixa eu só dar uma liberação de reino para vocês aqui. Se Deus não pode retirar de nós, isso aqui em contexto geral, coisas, ações, pensamentos, reações, é tudo. Se Deus não pode retirar de nós tudo o que Ele deseja, a qualquer momento, sem que ofereçamos resistência, então Ele não é nosso Deus, e muito menos o nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Independente daquilo que nós dizemos, não, Jesus é o meu Senhor. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo que está aqui já escutou Deus falar para você fazer algo e até o dia de hoje você não fez. Algumas coisas eu tenho certeza que você fez, outras eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você já escutou algumas vozinhas falando, filho ou filha, faça isso. Você sai, capeta, demoniado. Sai! Todo espírito que manda fazer essas coisas, sai! Eu lembro de uma missionária pregar até R$50, é Deus, passou de 50, é o cão. Uma coisa que o diabo nunca vai te mandar fazer ofertar. Nunca. O diabo nunca vai mandar você pregar o evangelho. O diabo nunca. Tem uma quanto Jesus, quer ver? Quem já andou na rua, sentiu que você tinha que falar de Jesus para alguém, de repente não, deve ser o diabo que está querendo me envergonhar. Quem já sentiu isso? Levanta a mão. O diabo está tentando me confundir para me envergonhar, para levar lá e fazer eu passar vergonha. Satanás nunca vai mandar você pregar o evangelho, porque se a mensagem que tiver na sua boca é o reino, ele está lascado. Quanto mais rápido Jesus Cristo voltar, mais rápido se manifesta o juízo eterno dele, que ele já está julgado. Satanás nunca vai mandar você ofertar. Por isso que no meio desses bandos de mercenários sem vergonha, salafrário, picareta que existe hoje,
ele fica endemoniado. De mesmo, querido, isso está dentro de um sistema. Porque as ofertas até dentro de um sistema produzem resultado para dentro do reino. As ofertas até dentro do meio desse bando de picareta produzem influência para o reino dos céus. Até esses camaradas que estão passando um mau testemunho terrível na televisão está contribuindo para o reino de Deus. Quem está entendendo? Satanás nunca vai mandar você ofertar. Nunca. Nunca, pelo contrário, ele não quer que você faça isso. Do jeitinho que encheu o coração desse camaradinho aqui. O que ele quer fazer, com base bíblica, para você guardar no seu coração, é a mesma coisa que ele fez com Ananias e Safira. Por que retestes parte do preço e não deste? Porque enchestes o teu coração de Satanás. Gente, se você entender isso aqui, então significa que quem retém as coisas está cheio do diabo. Então significa que quem retém as coisas que são para serem liberadas para Deus e não as libera, estão cheios do diabo, é isso? Será que foi isso que Pedro ensinou? O resultado de quem faz isso, será que é o mesmo de Ananias e Safira, será? Pode ser. Ele, rapaz, o dinheiro não estava na sua mão, para que esconder isso, gente? Vou ler de novo. Se Deus não pode retirar tudo de nós, se Deus não pode retirar de nós tudo o que Ele deseja a qualquer momento, em qualquer tempo, sem que ofereçamos resistência, então Ele não é o nosso Deus, independente daquilo que nós falamos. Sabe o que dói para nós fazermos algo? Porque ainda é seu. Sabe o que dói para fazer as coisas? Porque é seu, não deveria ser assim. É tudo dele. Absolutamente é tudo dele. Isso aqui não é uma filosofia pós-moderna para você ficar mais liberal com as coisas que você tem. Isso aqui é o evangelho do reino de Deus, que existe há mais de sei lá quantos mil anos. O dele há mais de 2013 anos. A única verdade absoluta e genuína que existe na terra é a dele. A única verdade aplicável que funciona é a dele. O único conhecimento funcional que existe na terra é o que vem dele. A única palavra que produz vida e é alimento para o espírito é a dele. A Bíblia é Deus falando para o homem através do homem e com o homem, mas é sempre Deus falando. Dê as mãos para quem está do seu lado, pelo amor de Deus. Calma, eu vou ensinar para vocês, segundo o que Jesus ensinou, sobre o princípio de não chegar na frente de um rei de mãos vazias. Isso aqui é princípio desde o Antigo Testamento. Nós fazemos isso continuamente. Eu vou ensinar para vocês, calma, eu vou trazer isso aqui tudinho para vocês poderem ver, segundo o que Jesus Cristo ensinou, sem lorota. Fechem todos os olhos, por favor. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a família de Jesus Cristo. Aquele que houver deixado casa, carro, aquele que houver deixado terras por amor do meu nome. Olha o que ele disse. Jesus Cristo diz que era mais difícil um camelo entrar no vão de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. A palavra entrar em grego traz o sentido de experimentar o verdadeiro efeito de algo, ou seja, um rico vai ter dificuldade de experimentar o verdadeiro efeito por confiar nas riquezas. O desejo de posse, esse desejo de posse, ele vai começar a prejudicar a gente. Esse desejo de posse vai começar a ser um obstáculo contra as nossas vidas, para não nos permitir que avancemos. Pedro ficou assustado com a declaração de Jesus Cristo, porque ele falou assim: poxa, se é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, ou seja, alguém que recebeu uma graça de Deus, alguém que recebeu uma bênção de Deus, e a gente, que esperança que é para nós? Eu larguei tudo, cara, para seguir o Senhor. O que a gente vai receber com isso, Jesus Cristo? Jesus foi bem claro no que ele disse. Obrigado, Jesus. Jesus foi bem claro no que ele disse, que todo aquele que deixou todas essas coisas, receberá 100 vezes neste mundo e não no porvir. Terá idade para receber o que é seu. Entre no reino, experimente o efeito do reino, tenha coragem de se jogar nas mãos dele,
Tenha coragem de pular de cabeça dentro do reino dele. Confie nele, creia nele, ele tudo fará. Confia nele. Ele é pai, ele não é padrasto. Ele não irá suprir você, ele já te supre nas suas necessidades. Se você tem coragem de se jogar no reino dele de cabeça, o primeiro conselho que eu vou te dar é: pense na energia que você vai ter que gastar, na responsabilidade que você tem que cumprir. Pense nos problemas que você pode passar por causa disso. Não faça voto de tolo. Pense. Pense nas complicações que podem existir. Pense naquilo que pode acontecer de errado, na energia que você pode gastar, no tempo. E se mesmo pensando nisso, você tem coragem de verdade querer mudar o seu conceito, se ajoelha onde você está aí. Você que quer. Se ajoelha porque as pessoas estão se ajoelhando, não. Faça o que você tem coragem. Você quer se lançar diante do reino dele. O que tem que fazer para ele? Você vai assumir a causa dele? Tem coragem? Vai custar seu dinheiro. Vai custar os seus bens materiais. Vai custar a sua reputação. Aquilo que você tem. Tem coragem de sair de dentro de você para entrar dentro dele? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre todos aqueles que estão aqui ajoelhados perante a Ti, se há verdade dentro do coração dos Seus filhos e filhas, se há realidade dentro do espírito deles, alma e corpo, entre o mergulho profundo dentro de Ti, que és a água do reino, no nome do Teu Filho amado Jesus, em o nome do Teu Filho amado Jesus o Cristo, que haja um rompimento sobrenatural sobre a vida dos Seus filhos e filhas, que haja um desprendimento dessa terra sobre o espírito deles, que eles consigam cumprir o propósito, que eles consigam cumprir o voto, que eles consigam cumprir a vontade do Senhor estabelecida sobre essa terra. Te oro em nome de Jesus o Cristo.